fiscal da atividade policial, será que é necessário o Ministério Público realizar essas situações todas? Ele, desacompanhado da autoridade policial que é treinada para isso? Não, será que ele não deve exercer o controle e também direcionar essa autoridade policial como titular, né, e fazer perguntas, requisitar as provas? Trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. Isso? Porque como controlador da atividade policial, ainda que a autoridade policial tenha a competência de presidir o ato, ele tem uma atuação que se sobrepõe. Ele pode representar a autoridade policial pela omissão. Né? Se é verdade que, eventualmente, algumas investigações, por exemplo, como a investigação contra a própria autoridade policial, é isso que se alega, quer dizer, será que a polícia investigaria a própria autoridade policial quando a polícia está envolvida em determinados crimes? Olha, nós temos várias investigações realizadas pela Polícia Federal que corta na carne, E isso é importante que se diga. Né? Quer dizer, a Polícia Federal, de um modo geral, ela pratica essa ação. A Polícia Civil também, talvez em menor número, mas pratica também. Será que daqui a pouco essas investigações não poderiam ser conduzidas pelo Ministério Público? O que eu acho que é preciso que a gente discuta é o seguinte, existem situações que o Ministério Público tem que ter um papel mais ativo, não tenho dúvida disso, né? Principalmente quando se constata uma omissão por parte da polícia decorrente de um crime organizado. Agora, o que eu coloco é, será que essa participação deva demandar que o Ministério Público seja o titular da investigação, de tal modo que ele instaure inquérito policial e conduza inquérito policial? Porque isso vai demandar uma série de ônus para o MP. O MP vai ter que ter cartório, o MP vai ter que autuar, o MP vai ter que se submeter ao controle de alguém, de quem? Tá, seria uma expansão de poder e também expansão de funções administrativas para que tudo isso acontecesse. Agora, Marion, quando o Eduardo coloca para nós, conceitua, na verdade, né? Ele trouxe alguns conceitos do que vem a ser a investigação e colocou lá alguns tópicos. Mas esses tópicos conceituais do que vem a ser uma investigação, isso já está colocada na legislação? Assim, direcionada? É isso, Eduardo? Veja, para Marion eu vou perguntar sobre a OAB, mas então antes eu só gostaria desse esclarecimento. Que os atos de investigação podem ser qualquer coisa. Por exemplo, se eu achar um documento na minha casa e levar para a polícia, não fui eu que investiguei, mas fui eu que peguei o documento. Se eu fizer uma requisição a uma autoridade pública e ela me der um documento e eu levar para a polícia, eu de certo modo estou investigando, não estou? Então, é por isso que eu perguntei isso para vocês. A questão é que, quando a gente fala assim do poder do Ministério Público investigar, o que me parece que o que está em discussão é o poder do Ministério Público de instaurar um inquérito policial, ele conduzir toda a investigação e ele dizer o que é prova ou não é. Quando a gente diz que isso faz parte do inquérito policial, na verdade, o que a gente está dizendo é... por exemplo, se eu, Eduardo, levar um documento para a polícia, o policial pode descartar o documento e tirar fora do inquérito? Existem pessoas que dizem que pode, existem outros que dizem que não. A questão é, será que a autoridade policial faria isso em relação ao Ministério Público? O Ministério Público requer documentos a uma autoridade pública e determina seja juntado, ou ele mesmo junta, quando o inquérito policial vem para o seu controle, porque é ele que controla o inquérito policial. Será que a autoridade policial vai descartar esse documento que foi juntado pelo próprio Ministério Público? Isso já é discutível em relação à defesa. Eu, Eduardo, advogado, peticiono no inquérito policial e junto provas. Existem entendimentos que dizem que a autoridade do delegado, como autoridade e presidente do inquérito policial, poderia descartar esses documentos do inquérito policial como prova, porque é ele que preside o inquérito policial. Isso já é discutível. E pelo direito de petição, existem outros entendimentos que dizem que não, que ele não pode simplesmente gerir dessa forma o inquérito policial. Se foi juntado nos autos, tem que constar nos autos. Ele pode indeferir a juntada, mas ele vai ter que fundamentar, vai ter que estar expresso lá os documentos que ele descartou. Entendeu? Então, existe esse conflito. Agora eu pergunto, será que se o Ministério Público diligencia, como autoriza a lei, e junta documentos de suas diligências, isso é investigação também. A autoridade policial vai descartar esses documentos? Tá certo. Então, me parece que não. Então, aí, nesse momento, você coloca para nós, então, conceitua o que vem a ser a investigação. Né? É que não existe um conceito fechado. Né? Exatamente, não existe esse conceito fechado e também isso pode ser uma parte de toda essa discussão que provoca ânimos exaltados. É que a questão em relação à investigação, se tem hoje... Por exemplo, isso é reconhecido. Não tem um regulamento como tem, por exemplo, na fase judicial. Você tem uma ação penal, aí você tem ampla defesa, você tem contraditório, você tem todo o Código de Processo Penal. Na fase de inquérito policial, é uma fase inquisitorial, né? Então, você agora já tem umas conquistas, súmula vinculante, enfim, de acesso do advogado, enfim, já se tem umas conquistas em relação a essa atuação da defesa, por exemplo, não se pode falar ainda em ampla defesa e contraditório, mas já se tem algumas conquistas em relação a algumas garantias em relação à investigação.
Isso diga respeito à da polícia ou diga respeito à do Ministério Público. Sim. Então, na verdade, me parece que um ganho bem maior seria até, quem sabe, uma regulamentação maior, seja em relação ao reconhecimento da investigação por parte do Ministério Público ou da Defesa, que haja aí um tratamento, enfim, de o que pode ser autorizado, o que não pode, o que é ilegal, o que não é, o que é abuso, o que não é. Isso seja em relação à polícia ou seja em relação ao Ministério Público. E isso é uma coisa deficitária, seja em relação autorize você, o Ministério Público, fazer a investigação ou não, já é deficitário em relação à própria polícia. Então, isso que o doutor Eduardo está trazendo, na verdade, está na lei orgânica do Ministério Público, mas não tem exatamente o que pode, o que não pode, os limites. Isso está sendo discutido agora. O que dá margem, na verdade, para essas discussões e também para a apresentação dessas propostas de emendas à Constituição. Bem, nós estamos encerrando o segundo bloco e nós vamos deixar, então, para que os nossos convidados respondam ao longo do terceiro bloco ainda mais alguns aspectos sobre a PEC 37 e também a posição da OAB com relação a essa proposta de emenda à Constituição. Fique conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltando para o terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, hoje discutindo a grande área do direito e o tema a PEC 37. Ao longo do primeiro e segundo bloco, os nossos convidados colocaram para nós o que vem a ser as PECs, as propostas de emendas à Constituição, como elas são propostas, qual é o trâmite, de que forma chega-se à promulgação dessas propostas de emendas. E no segundo bloco, os nossos convidados colocaram para nós, então, os aspectos favoráveis, desfavoráveis e como isso tudo está repercutindo também para a sociedade como um todo, nas redes sociais. E agora, no terceiro bloco, os nossos convidados vão colocar a posição da OAB, que a OAB, na verdade, se posicionou essa semana. Então, de que forma os nossos convidados veem esse posicionamento, como isso ocorre nos bastidores da OAB? Então, vamos lá. Marion, vamos começar então. De que forma tudo isso é encaminhado? O encaminhamento para que a OAB tome esse posicionamento? Porque me parece que a OAB regional aqui do Paraná estava se posicionando contra a PEC 37, mas agora é a OAB nacional. Então, isso significa que as OABs regionais também irão agregar-se a esse posicionamento? Na verdade, a OAB, ela toma uma posição ali muito mais de apoio, né? Não tem nenhuma força, enfim, que vincule, nem nada nesse sentido. Então, a OAB do Paraná, de fato, na pessoa do presidente, que é o Dr. Juliano Breda, ele estava contra a PEC, né? Mas isso é a opinião, de certa forma, pessoal dele, e a OAB estava apoiando esse entendimento, contrário à promulgação da PEC. Mas a OAB Nacional se manifestou na segunda-feira passada, salvo engano, em relação ao apoio à PEC, ou seja, a aprovação da PEC, o que vedaria essa possibilidade de investigação por parte do Ministério Público. Mas isso é em caráter de apoio, como se manifesta, por exemplo, o presidente do STF, né, que se posicionou contrário à promulgação da PEC. Sim. Mas tudo em caráter de apoio, nada vinculativo. Não que necessariamente agora todas as OABs tenham que necessariamente se curvar, não nesse sentido. Assim como os membros, cada um continua tendo sua própria opinião. E nisso eu concordo plenamente com o doutor Eduardo quando ele diz que não pode transformar essa discussão, e acabou sendo transformada nisso, como uma coisa mais classista, assim, sabe? Então, se você é advogado, você tem que ser você tem que ser a favor da PEC. Se você é delegado, você é a favor da PEC. Se você é Ministério Público, você é contra a PEC. Embora os delegados também sejam com a formação em direito, né? Tenham a formação em direito. Mas embora tenham interesses por trás disso, isso é inevitável que aconteça, e uma disputa por poder, mas não pode ser transformado simplesmente numa discussão classista, corporativista, enfim. Então, isso seria um reducionismo do problema, né? Me parece que aí ia tornar a discussão muito menor do que ela é e tirar o foco do que realmente é importante. Agora, quando essa discussão é colocada nas redes sociais,
O que nós vemos é justamente isso, não é? Como o Eduardo citava no primeiro bloco, que é denominada pejorativamente PEC da impunidade. Sim. Então, evidentemente, é uma forma de mobilizar e buscar com que a sociedade também seja favorável, né? Ou seja contra. Sim. Né? Quando você atribui assim título dessa forma, como PEC da impunidade, o que você causa, na verdade, é aquela situação de que quem defende a PEC quer impunidade, que quem é contra a PEC é o justiceiro. Sim. E esses dualismos, eles não são nunca bons, né, na vida da gente, né? O que eu acho em relação assim, à proposta, de um modo geral, é que, principalmente o posicionamento da OAB Nacional, me parece que a OAB Nacional, o que ela pretende, sendo a favor da PEC, é firmar o entendimento de que o Ministério Público deve exercer a sua função, que é constitucionalmente determinada de fiscal da investigação policial. Né? E me parece essa é a opinião da OAB Nacional e por isso manifestou o seu entendimento favorável à PEC, né? Para que o Ministério Público não perca essa tarefa de fiscal da autoridade policial e da investigação. Né? Agora, por outro lado, esse papel de fiscalizador significa também fazer o acompanhamento de toda a investigação policial, é isso? Que era aquilo que nós estávamos conversando antes. Sim. Quer dizer, o fato de você ser fiscal da investigação também determina que o Ministério Público tem que ter uma atuação positiva sobre a investigação. Ele não preside a investigação, mas aquela investigação ela só existe e ela só importa para ele. Porque ele é o titular da ação penal pública. Né? Então, é óbvio que ele tem que ter uma atuação positiva. E aí demanda que os promotores e os procuradores da República exerçam essa função e façam o seu papel, que me parece não tem feito. Por outro lado, o que eu acho que é importante nessa discussão, e por isso que, de certo modo, a PEC ela é importante para levantar essa discussão, é que a partir do momento que, como foi referido até pela doutora Marion, que os órgãos do Ministério Público e da Polícia pararam e começaram a conversar, se identificou algumas coisas que me parece que deve ser um entendimento em relação à PEC ou qualquer proposta de emenda que venha no sentido de regular essa relação. Primeiro, me parece que o Supremo Tribunal Federal ele já tem tomado um posicionamento bastante comedido nesse sentido, de dizer que a atribuição do Ministério Público é a atribuição de fiscal da investigação, mas que, por outro lado, em situações excepcionais, onde estejam envolvidas determinadas autoridades que deveriam investigar, né, como a própria polícia, como o crime organizado, como determinados agentes públicos que acabam interferindo na atuação policial, o Ministério Público poderia sim exercer essa atividade de investigação. Então, me parece que esse caminho é um caminho apropriado. Agora, ele é um caminho que merece ser regulamentado, porque a gente tem que regulamentar como é a investigação, a atuação do Ministério Público na investigação. Você não pode, a pretexto de investigar essas autoridades, negar os direitos fundamentais também dessas autoridades, como acesso aos autos, como que é o que diz a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, como o direito de apresentar determinadas defesas e também a restrição de determinadas atividades investigatórias aos direitos fundamentais. Né? Por isso que todas essas medidas têm que ser autorizadas por uma autoridade judiciária. Então, me parece que a proposta de emenda da PEC, com algumas ressalvas que tenta novamente manter um poder desmedido, elas são interessantes. Por exemplo, como existe uma proposta de emenda realizada muito pelo Ministério Público, que quando prevê lá o direito privativo da polícia investigar, ela coloca ali ressalvados os direitos estatutários do Ministério Público daquelas leis complementares que a gente trabalhou antes, né? Isso é um ponto importante. Esses direitos devem ser ressalvados, quer dizer, o Ministério Público tem que poder ter essa atuação também. Por outro lado, em autorizando o Ministério Público excepcionalmente, por que excepcionalmente? Porque ele não perderia aquela função de fiscal da investigação, né? Nós teríamos que ter uma regulamentação para excepcionalmente. Quais as hipóteses, de fato, juridicamente direto, taxativo, um rol taxativo de quais hipóteses o Ministério Público pode exercer ele o domínio da investigação. Mas isso não consta no texto da PEC? Não consta no texto da PEC, nem tampouco da Constituição. Tá? Quais hipóteses o Ministério Público objetivamente poderia investigar? Qual o procedimento o Ministério Público tem que adotar? De que forma isso vai ser consignado nos autos? Quer dizer, toda essa questão de forma, né? Para que haja um controle sobre a investigação do Ministério Público. É preciso que seja referido isso de forma importante e fique claro na cabeça de todo mundo que é inadmissível num Estado democrático de direito uma investigação sem controle. Isso é inadmissível. Seja ela realizada pelo Ministério Público, seja ela realizada por quem for, toda a investigação deve ter controle. E esse controle precisa estar regulamentado. Regulamentado. Veja, quando a investigação se dá pela polícia, quem exerce o controle? O Ministério Público. E quando a investigação será exercida pelo Ministério Público, quem exercerá o controle?
O próprio Ministério Público fará o controle sobre... Mas então cai por terra a crítica do Ministério Público, quando ele diz que a necessidade dele investigar é justamente porque a polícia não exerce esse controle sobre ela mesma. Então, se a polícia não exerce o controle sobre ela mesma, por que o Ministério Público exerceria o controle sobre ele mesmo? Então, assim, é por isso que eu digo que o discurso não pode ser demagógico, o discurso tem que ser sério. Quer dizer, é preciso regulamentar isso. Né? Veja-se que os inquéritos policiais, de um modo geral, ele passa pelo Poder Judiciário, mas existe um movimento hoje, principalmente na Justiça Federal, o Ministério Público, o inquérito policial não passa mais pelo Poder Judiciário. Ele vai da polícia para o Ministério Público Federal, do Ministério Público Federal para a polícia. Por que isso ocorre? Porque justamente o Ministério Público exerce o controle. Né? Então, é preciso que as pessoas percebam que o discurso ele não pode ser um discurso demagógico. A gente tem que trabalhar com seriedade o tema. Mas essas questões também, Eduardo, não são tão... facilmente assimiláveis para a população como um todo, para a população geral. Aí nós comentávamos também, antes de iniciar o programa, a necessidade, essa lacuna que ficou na formação básica do indivíduo, ainda falando de formação básica, que é até o finalzinho do ensino médio, dessas questões e como o cidadão poderia ter mais acesso aos seus direitos e ter um entendimento, claro que não com a profundidade que cada um dos profissionais de cada área tem, como é o caso de vocês agora com esses aspectos jurídicos, mas pelo menos ter essa noção do todo, essa visão geral, para que não sejam levados tão facilmente por essas discussões que também estão sendo colocadas nas redes sociais, não é isso, Marion? Como você vê essa questão? Com certeza, acho que esse é um ponto positivo, pelo menos a discussão da PEC conseguiu ganhar esse espaço, que normalmente não tem, né, essas discussões jurídicas, políticas, enfim, e com isso todo o debate ele é com certeza benéfico para toda a sociedade. Né? Assumindo um posicionamento aqui, acho que talvez seja o momento para isso. Eu concordo em vários, e é engraçado, porque eu concordo em diversos pontos com o doutor Eduardo, mas talvez o final da nossa conclusão seja diferente. Mas eu, por exemplo, sou contra a PEC pela razão específica